E a quantidade de vilões que está sendo esperada no próximo filme do Homem-Aranha está levantando suspeitas. Por que tantos? Parece que a resposta tá na cara. Depois da vinheta eu te conto, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, bora falar de Spider-Man, Homem-Aranha 4, Brand New Day, ainda sem título em português, onde estão sendo esperados muitos vilões. É porque todo filme do Homem-Aranha, isso aí é uma constante. Todo filme do Homem-Aranha, quando tá filmando, quando tá produzindo, sempre tem diversas especulações de quem será o vilão. Então, no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que teve um monte de vilões, mesmo assim ainda tiveram outros que ficaram pra fora, que teve um monte de especulação, o Rhino vai aparecer e não apareceu. No Homem-Aranha Longe de Casa, que tem um vilão só, né? É só um mistério, não tem participação de outros vilões, mas especulações rolaram durante os trailers que o Homem Hídrico ia aparecer, mas depois era só uma ilusão do mistério. Sempre tem essas especulações e easter eggs também, como o Escorpião no primeiro filme, até mesmo o Gatuno, né? O Prowler teve com a participação do Childish Gambino, né? Do Donald Glover. E aí a gente agora começa tudo de novo, né? Começam especulações, começa uma lista interminável de vilões que talvez estejam no filme do Homem-Aranha, e os Scoopers vão ficando loucos, cada hora aparece um, cada dia aparece um vilão diferente. Eu vi o capacete não sei quem, eu vi marca não sei quem, tem um demônio pintado no carro, tem marca da Gata Negra, tem Rei do Crime. Então, especulações a milhão rolando nesse momento. E o Alex Paris, que tem o seu perguntas e respostas no Discord do Cosmic Circus, respondeu essa pergunta. Por que tantos vilões estão sendo especulados? Será que esses vilões todos estarão no filme? O que está acontecendo? E o Alex Paris falou o seguinte, que há, sim, o interesse em colocar diversos vilões da galeria do Homem-Aranha, por algumas razões. Primeira razão, passagem de tempo. Eu falei isso aqui no vídeo anterior do canal, que Homem-Aranha, assim como o Quarteto Fantástico, vai contar com uma montagem contando o que aconteceu nos últimos 4 anos. Coincidentemente, são 4 anos também o espaço de tempo de Quarteto Fantástico desde que começaram a atuar. Desde o final de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, passaram 4 anos. E nós vamos ver rapidamente o que o Homem-Aranha fez nesse tempo todo. Homem-Aranha se posicionando como um herói, amigo da vizinhança, ficando uma figura famosa, até mesmo polêmica na cidade, e vencendo vários vilões de acordo com o tempo que vai passando, e esses vilões vão aparecer como easter eggs, como participações especiais nessa montagem. Então ali pode aparecer Cabelo de Prata, ali pode aparecer Cabeça de Martelo, ali pode aparecer o Lápide, ali pode aparecer a maioria desses vilões que estão sendo especulados, Tarântula, Boomerang, enfim, todos podem aparecer aí nessa montagem. Mas além disso, há o interesse da Sony, isso o Alex Paris diz, em finalmente tirar do papel o tal do filme, o tal do projeto do Sexteto Sinistro. Mas não o filme do Sexteto Sinistro, que também está sendo especulado há algum tempo. Seria o Sexteto Sinistro como vilão, não, uma ameaça para o Homem-Aranha. Um grupo de vilões contra o Homem-Aranha nos próximos filmes. Porque vamos lembrar, é uma nova trilogia. Não é um filme único. Brand New Day vai ser o começo de uma sequência de filmes. E essa sequência começa a ser trabalhada agora, com a presença desses vilões que poderão contar com uma liga de vilões no futuro para se vingar do Homem-Aranha, formando então o Sexteto Sinistro. Essa história do Sexteto Sinistro vem desde a época do espetacular Homem-Aranha, quando tinha realmente sinais claros de que a Sony ia para um filme do Sexteto Sinistro, quando a Sony tinha interesse, vamos fazer filme dos vilões também, vamos aproveitar a galeria de vilões do Homem-Aranha e fazer filmes sobre eles. Aí teve a saída do Andrew Garfield, a entrada do Tom Holland, aí o Homem-Aranha foi para Marvel, alguns vilões foram separados para Marvel e outros ficaram com a Sony, e a Sony teve essa ideia de fazer filme de vilões. Começou com o Venom, muito bem, e depois começou a degringolar, porque nenhum outro vilão do Homem-Aranha tinha carisma suficiente para segurar um filme sozinho sem o Homem-Aranha. E o descontentamento do fã, quando vê o filme do vilão do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, ficou presente. Não foi igual o que conseguiram com o filme do Coringa, que conseguiram fazer um filme do Coringa sem o Batman, apenas com citações ao Batman, e funcionar. A Sony nunca conseguiu isso, a não ser com o Venom, que já tinha uma história própria como protagonista nos quadrinhos, não era como Kraven ou Madame Teia. Enfim, parece que a Sony está querendo voltar com essa ideia do Sexteto Sinistro e reunir esses vilões. Então teríamos vários vilões aí sendo apresentados já, que depois poderiam ter um retorno formando esse supergrupo. Além disso, o Alex Paris fala do vilão principal, quem seria o vilão principal. E ele levanta a possibilidade do Rei do Crime.
que o Rei do Crime tá sendo posicionado como grande vilão da Marvel, do lado urbano da Marvel. E sendo esse Homem-Aranha um filme mais urbano, pelo menos a maior parte dele, ele deve lidar com questões multiversais e Doomsday só mesmo nos pós-créditos, nós podemos ter o Rei do Crime, prefeito da cidade, com uma figura de autoridade ali. Vamos lembrar que a segunda temporada de Demolidor Renascido ainda vai acontecer e acontece antes do Homem-Aranha. Não há nem certeza se o Rei do Crime ainda é prefeito. Provavelmente não. Então temos que esperar primeiro a definição do Demolidor para ver o que vai acontecer com o Homem-Aranha. Como Vincent D'Onofrio, em última entrevista, falou sobre uma terceira temporada, que uma terceira temporada é possível, já estão conversando sobre isso, talvez o Rei do Crime consiga atravessar a segunda temporada rumo à terceira. É bem provável. O grande problema aqui é algo que eu já conversei aqui no canal também. O Rei do Crime tem problemas de direitos com a Sony. Por quê? O Rei do Crime personagem, Wilson Fisk, é um personagem que, apesar de ser o vilão típico do Demolidor, ele é originalmente um vilão do Homem-Aranha, o que deixa o Rei do Crime numa área nebulosa de direitos, como estavam a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio na época que a Fox tinha direitos dos X-Men. A Marvel Studios podia usar Feiticeira Escarlate e Mercúrio, mas não poderia dizer que eles são mutantes, não poderia dizer que eles são filhos do Magneto, e ao mesmo tempo, claro, a Fox não poderia citar os Vingadores. E foi feito esse acordo, ou você usa aí, eu uso aqui, cada um não fala do outro, e vamos tocando o barco. No caso do Rei do Crime, a coisa aconteceu um pouco diferente. A Sony fez um acordo com a Marvel de que o Rei do Crime do Vincent D'Onofrio seria usado apenas para TV, apenas para séries, e nunca para cinema. Porque a Sony, naquele momento, na época lá do Sexteto Sinistro, do Andrew Garfield, já tinha planos de usar o Rei do Crime. Então ele falou assim, não faço o Rei do Crime para competir com o meu. Seguro o seu na TV, beleza, e eu faço no cinema e não entro em TV, beleza. Então ainda há esse problema. Não sei se isso pode ser resolvido por um outro contrato, uma outra negociação. Afinal de contas, a Sony e a Marvel têm um personagem compartilhado, o Homem-Aranha, que está fazendo bilhões de dólares. Eu não vejo empecilho nisso, a não ser que tenham outras questões envolvidas que a gente nem chega perto de conhecer. Mas eu acho estranha essa definição de que o Rei do Crime poderia ser o vilão, o grande vilão dessa trilogia. Tem uma outra questão sobre o Rei do Crime, que é a Marvel separar cada vez mais o que é TV e o que é cinema. Não é mais aquela história de, nossas séries são filmes de longa duração para streaming. Não é isso, mas vão ser séries que vão ter cara de série, jeito de série, e não vão se comunicar tão fortemente com o cinema como era antes. E o Rei do Crime sendo vilão de seriado, não seria o ideal usar o Rei do Crime como vilão de filme. É estranho, mas vamos ver os próximos movimentos, se de repente até a Sony e a Marvel conseguiram um novo acordo, um novo jeito de trabalhar o Rei do Crime, e ele aparece realmente no filme. Vamos ver se Vincent D'Onofrio está falando a verdade ou se está também jogando a cortina de fumaça para distrair o público. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop. Não se esqueça, seja membro do canal. Membros do canal, não assista comercial. Você clicando aqui embaixo no Seja Membro, no botãozinho que tá aqui embaixo, você vai pagar R$ 2,99 e não vai ter mais anúncio nos vídeos do 4 Coisas. 4 vídeos por dia, 3 vídeos por dia, sem nenhum anúncio durante o mês inteiro. É muita vantagem. Então seja membro agora e você me ajuda pra caramba. Você não tem ideia de quanto você me ajuda sendo membro do canal. R$ 2,99 apenas. Seja membro agora. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.